Uma das questões, eu identifiquei várias que vocês destacaram e que nós vimos também no noticiário da semana, especialmente 2 casos aqui de São Paulo, de parlamentares eleitos por São Paulo, porque o Eduardo Bolsonaro não é de São Paulo, ele tem um endereço falso em São Paulo e já foi eleito 3 vezes, né? Parece que o domicílio eleitoral serve para todos, menos para Eduardo Bolsonaro, que tem um endereço falso, salvo engano, aqui na Rua Vergueiro, e todo mundo sabe que ele mora no Rio de Janeiro, e se soltar ele na Avenida Paulista, onde estamos agora, e falar vai até o Jabaquara, ele não tem a mínima ideia onde é o Jabaquara. Então, mas os eleitores gostam, né? O que a gente vai fazer, né? E a 3 tem 3 mandatos. Foragida aos Estados Unidos, está lá, escondido, atacando o Estado brasileiro, os interesses nacionais todo santo dia. A mesa diretora, e reza a Constituição aqui, com o número de faltas, a mesa não precisa consultar o plenário, ela pode simplesmente cassar o deputado quando ele passa pelo número mínimo de sessões de comparecimento. Isso é determinado pela Constituição, não pelo regimento. A Constituição está acima do regimento. E temos o caso, essa que é de São Paulo, Carla Zambelli, né, que é um caso sui generis. Ela foi condenada pela justiça, regime fechado, fugiu para a Itália, está presa na Itália, deve ser, tudo indica, extraditada ao Brasil, deve cumprir a pena ao Brasil. E aí, no caso, em tela, a Câmara votou, faltaram 30 votos para aprovar a sua cassação, né? Sendo assim, o instrumento agora de cassação da Carla Zambelli será, tudo indica, as faltas, se é que não vão mudar a Constituição e o regimento da Câmara dos Deputados. Fábio, pegando essas 2 questões, professor Fábio Andrade, como é que fica? Para quem está assistindo, imagina quem é mais jovem, quem vai votar pela primeira vez, ou está preocupado meio com o Brasil, assistir essas cenas em que uma deputada é condenada pelo Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte Brasileira, a regime fechado, foge do país, quer dizer, não está nem aí com a justiça, é presa em outro país, na Europa, na Itália, e a Câmara dos Deputados chancela o seu crime e sua fuga, porque afinal não a cassou. Em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, esse foi para os Estados Unidos e passou a exigir a invasão americana do Brasil. E várias vezes falou nisso, em certo momento comemorando, né? Que até o presidente americano certamente deve ter falado, mas quem é esse boboca? Tanto que o Trump esqueceu do PIX, né? Esqueceu da STF, do Xandão, entre aspas, e esqueceu do Bolsonaro, porque interesses econômicos, evidentemente, se sobrepõe a qualquer interesse ideológico, se é que é a ideologia do que o presidente Trump fala. Bem, falei demais, passo a você. Como explicar então a posição da Câmara? Porque tudo indica que a mesa diretora não vai querer caçar o Eduardo Bolsonaro. E a Zambelli o que fez o plenário? Bom, é difícil de fato justificar para a população brasileira, para o nosso telespectador, o que está acontecendo. Ou pelo menos por uma parte dos nossos telespectadores, sejamos também parcimoniosos. Agora, não é uma justificativa, mas se a gente for buscar na história, há uma história da Câmara dos Deputados em efetivamente resistir à justiça e, sobretudo, às decisões judiciais de cassação de mandato. Vou pegar um caso que todo mundo com mais de 30, 40 anos tem fresco na memória, que é o caso do Ildebrando Pascoal, que estava envolvido com grupo de extermínio no norte do país, basicamente condenado, e a Câmara simplesmente foi só apenas e tão somente na 4ª votação autorizou a perda do mandato. Então, tem um largo histórico da nossa Câmara dos Deputados ser conivente com crimes. Eu acho que essa é uma primeira coisa que é importante, não é justificadora, não serve de consolo para uma parte significativa dos nossos telespectadores, mas é importante ter isso em mente, ter um histórico da Câmara dos Deputados em resistir a aplicar a lei para os seus. Agora, tem um outro ponto importante, né? Parte dos telespectadores, acredito, olham para casos como da Carla Zambelli, do Eduardo Bolsonaro, do Ramagem, e basicamente falam, olha, temos problemas, a justiça já definiu, aplique-se a lei, afinal de contas, se eu cometer algum crime, eu tenho que pagar, porque os deputados não. Porém, dado o momento de polarização política que o Brasil atravessa, e aí não é só o Brasil, o mundo como um todo, você tem, em virtude de estruturas de fake news, descontentamentos políticos, descontentamentos pelo rumo do mundo contemporâneo, questões morais, descontentamento em virtude dos resultados gerados pela globalização, você tem uma horda de descontentes
que olham nesses deputados, desses políticos que se apresentam como antissistêmicos e, na verdade, não ficam bravos ou descontentes com esses políticos. Ficam descontentes com a justiça e que tais, né? Mas, para finalizar e para ser sintético, de fato, pensando com a cabeça de um eleitor mediano menos ideologizado, todos esses fatos, Ramagem, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, criam um desgaste ou aumentam esse fosso que o Paulo estava falando do sentimento do eleitor para com o Congresso. Agora é preciso destacar, uma parte dos eleitores, na verdade, vão acabar se voltando contra o sistema de justiça. É que nós vamos tocar daqui a pouco, até anotei aqui, transmissão de pensamento humano, que aqui nós vamos entrar nessa questão do STF. Eu passaria justamente ao Paulo Ramires, justamente sobre essa questão. Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, foi bem lembrado pelo Fábio André a questão do Ramagem, né? Lembrar que a Zambelli são processos diferentes. A Zambelli foi o episódio primeiro aqui do Jardim Paulista, aqui próximo, na sábado, que antecedeu o segundo turno, e ela também tem problemas na justiça eleitoral, né? Condenações. E ela condenada penalmente ao regime fechado. O caso do Eduardo Bolsonaro foi essa ida, esse autoexílio aos Estados Unidos e depois toda a ação que ele lá fez, que criou aqui, evidentemente, dificuldades jurídicas para ele permanecer, ele voltar ao Brasil, numa linguagem muito educada. E o Ramagem, que foi condenado. Então, no processo agora que envolveu os diversos núcleos, segundo a PGR, né? E a condenação, entre outros, do ex-presidente Jair Bolsonaro. É a questão que foi para Miami e ninguém viu, né? E já tinha ido há um certo tempo, quando foi descoberto num site, Platô Brasil, para citá-lo, Platô BR, que lá tiraram uma fotografia dele passeando tranquilamente em Miami, recebendo a família. Bem, só para historiar quem nos acompanha, eu passo para você justamente, Paulo, como é que fica essas questões, essa imagem, quer dizer, de um lado, esses fatos que são terríveis em termos de desgaste institucional, a imagem da Câmara dos Deputados e essa questão da democracia mesmo, propriamente dita, porque o ano que vem, né, nós vamos ter eleições gerais, vamos renovar 2/3, por exemplo, do Senado, e nunca na história nós tivemos eleições sucessivas a cada 2 anos como nós estamos tendo agora, ao longo da história republicana. Quer dizer, então parece que ao mesmo tempo você tem um desgaste institucional, mas tem um mecanismo de voto a cada 2 anos que nem sempre o eleitor, eu sei que pode ser, puxar um pouquinho, não tem um discernimento de entender a complexidade do que está ocorrendo, né? Falta educação política, na verdade.